Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula do canal e hoje, atendendo a várias solicitações dos nossos seguidores, temos aqui a configuração de um trabalho que a faculdade solicita para a gente. Então nós vamos aplicar e explicar como que seria essa configuração, como que a gente pode configurar cada item, cada parte desse trabalho. A gente sabe que esse trabalho é configurado em algumas partes. Então a gente tem a capa, contracapa, a parte textual do documento. E eu vou passar para vocês agora como que a gente vai configurar isso bem passo a passo. Então nesse primeiro momento a gente precisa configurar a página do nosso documento. Então precisa seguir alguns padrões e esses padrões são sempre aplicados de acordo com o que a ABNT solicita. Então para a gente configurar as margens da página, nós devemos vir aqui no menu Layout e temos a opção Margens. Vamos clicar nessa margem e escolher a opção Margens Personalizadas. Quando abrir essa janela, esses 4 primeiros valores são os que a gente precisa configurar para aplicar no nosso documento. Então, de acordo com as regras da ABNT, nós temos que a margem superior nós devemos adotar tamanho de 3 centímetros, à esquerda 3, aqui como já está a gente não precisa alterar, inferior tamanho 2 e à direita tamanho 2. Orientação sempre retrato, terminou essa configuração, atribuiu os valores corretamente, podemos dar OK. Então a nossa página já está configurada com essas margens. A gente pode observar na régua que fica localizada aqui na parte superior e na lateral esquerda do aplicativo Word. Então aqui a gente já consegue ver que tem 3 centímetros, 2 centímetros aqui também da mesma forma. Tendo feito isso, a gente já pode partir para as configurações de formatação de texto. Então a gente vai voltar aqui na página inicial do Word e selecionar o nosso documento. Então, no primeiro momento, vamos selecionar título da faculdade, o nome da faculdade e o nome do curso. Então, nós temos que, para essas duas iniciais aqui, vamos sempre colocar tamanho 14. O título da fonte, a BNT solicita para a gente, exige que seja Arial ou Times. Então, a gente vai estar configurando com a fonte Arial e aqui já está OK. Então, sempre Arial, tamanho 14, centralizado. A gente coloca na orientação centralizada essa parte de título e nome do curso. O próximo item são o nome dos alunos. Então, aqui a gente tem que estar listado em ordem alfabética todos os alunos envolvidos no trabalho. Para esse aqui, nós temos que colocar sempre a fonte Arial, nesse aqui, tamanho do 14, continua sendo centralizado, só que esse trabalho aqui, como ele não está configurado, a gente percebe que ele está em negrito. Isso aqui a gente não deve deixar em negrito, a gente tira a opção de marcação de negrito. Um detalhe que na capa, todos os itens têm que ser em caixa alta, da mesma forma que está aqui o nome da faculdade, o nome do curso. Como que a gente pode configurar isso aqui para não ter que digitar tudo novamente em forma de texto em caixa alta? Aqui a gente tem a opção de maiúsculas e minúsculas. A gente clica nessa opção e vemos aqui, maiúsculas. Então todo o meu texto que estiver selecionado vai ficar em letras maiúsculas. O nosso título do trabalho, nós temos que selecioná-lo também, colocá-lo também em formato Arial, tamanho 16. O nosso título é um pouquinho diferente, um pouquinho maior. E continuar centralizado. Aqui logo abaixo temos o nome da cidade e o ano. Só que com a configuração aqui passou para a próxima página. O que a gente tem que fazer? Vir aqui e apagar algumas linhas e posicioná-lo sempre na parte inferior. Temos que selecioná-lo
tirar a opção negrito, que ele não deve ficar em negrito. A única opção em negrito da capa do trabalho é o título. Voltamos com Arial, tamanho 12. Terminando isso, a gente acaba de configurar a nossa página inicial do trabalho. Vamos agora passar para a contracapa. A contracapa segue basicamente as mesmas configurações. Então, temos aqui, em primeiro momento, o nome dos alunos envolvidos. Temos que colocar a mesma configuração. Então, vamos colocar Arial, tamanho 14. Vamos tirar a opção negrito e colocá-lo todos em letras maiúsculas ou caixa alta. Temos aqui também o nosso título novamente. Então, o mesmo subtítulo. Vamos colocá-lo Arial, tamanho 16, conforme pede a norma. Nessa etapa aqui, temos a opção da descrição do trabalho. Essa parte, nós temos que configurá-la de uma forma um pouquinho diferente das demais. Então, ela necessita de um recuo maior e uma configuração diferenciada para o texto. Como que nós vamos fazer? Em primeiro momento, precisamos tirar a opção de negrito. Não é um texto que possa ficar em negrito. Isso aqui, como é uma opção textual, temos que colocá-la em justificado, orientação justificada, e temos que colocá-lo em um recuo de 7 centímetros. Como que vamos colocar esse recuo total no trabalho? Então, selecionamos o texto, colocamos justificado. Aqui na parte superior, nós temos a régua. Então, essa é a forma mais fácil da gente conseguir configurar esse recuo sem muita complicação. Para quem não tem a régua ativada, nós devemos colocá-la configurada aqui na parte superior. E de acordo com a versão do Office que você estiver utilizando, a gente pode fazer ela de duas formas. Ou você pode vir aqui na lateral e colocar na opçãozinha de régua. Várias versões do Word tem. Essa minha versão, como não tem, e as de vocês, caso não tenha, a gente vem aqui na opção exibir e marca a opção régua. Então eu posso ativar e desativar, tá vendo? Então eu deixo ativada para facilitar nossas atividades aqui. Então vamos selecionar o nosso texto e nesse quadradozinho na parte inferior, nós vamos clicar e arrastar até o número 7. Então a gente consegue colocar esse recuo de 7 centímetros. Em função disso, vamos precisar diminuir um pouco o espaçamento aqui para voltar a nossa localidade e ano. Então selecionamos aqui embaixo, tiramos negrito. Nesse caso, aqui a gente tem que colocar tamanho 12. Arial, tamanho 12. E centralizado. Esse aqui eu me esqueci de formatar com vocês. Vamos voltar aqui e colocar Arial, tamanho 10. Nesse aqui a gente pede tamanho 10. Justificado. E espaçamento simples. O que seria esse espaçamento? Esse espaçamento é o espaçamento que fica entre as linhas digitadas. Então a gente vem aqui do lado da orientação, passa o mouse aqui e conseguimos identificar espaçamento de linhas e parágrafos. Clicamos, escolhemos a opção 1,5. Opa, desculpa, perdão, 1,0. Terminando essa opção, nós conseguimos configurar a nossa capa e contracapa. Pessoal, a nossa terceira etapa do trabalho é a configuração do sumário. No sumário, a gente tem que ter algumas preocupações com os títulos e subtítulos do nosso documento, para que a gente consiga trabalhar com esse sumário de uma forma mais simples aqui na frente. E a gente vai ter que utilizar a função sumários que o Word oferece para a gente. Para conseguirmos configurar o nosso sumário e que ele traga todas as páginas listadas aqui na lateral, nós temos que configurar
cada título de forma individualizada. E como que a gente vai poder fazer isso? Primeiro momento, selecionamos e temos que escolher a opção aqui no grupo Estilos. Então, nesse grupo Estilos, temos que selecionar a opção Título 1. Só que vocês perceberam que ficou com a configuração diferenciada da inicial, e essa não é a configuração que nós solicitamos, que a gente pede. Então, a nossa configuração deve ser aplicada de acordo com as regras da ABNT e que a Unopar pede para a gente. Mas fala assim, como que a gente vai poder configurar novamente e atribuir uma segunda configuração aqui? Nós viemos na opção Estilo, clicamos com o botão direito na opção selecionada, botão direito Modificar, e vamos escolher o tamanho 12, fonte Arial, justificado, e lembra da opçãozinha de espaçamento? Vamos colocar aqui, ó, espaçamento, esse centralizado aqui, que é 1,5. Damos OK e ele vai voltar aqui com a nossa configuração. Porém, ele perdeu a configuração do número de identificação da introdução. Nós vamos lá e colocamos 1.0, que seria nosso primeiro título. O nosso título 2, continuamos com a mesma opção aqui, ó, título 1, que é a configuração que a gente atribuiu. Podemos voltar aqui, 2.0, e continuamos. A partir do momento que a gente configura aqui e muda as opções com a opção modificar, mudamos a configuração, toda vez que a gente selecionar e aplicar essa opção, a gente consegue a mesma formatação aplicada anteriormente. Vale lembrar que é muito importante a gente configurar dessa forma, utilizando as opções estilo, para a gente configurar o nosso sumário posteriormente. Então, continuando, a gente tem um subtítulo. Então, tá vendo aqui, a gente tem aqui a 2.1 e temos uma opção de subtítulo. Como vamos configurar? Da mesma forma, selecionamos o subtítulo, porém, temos que colocá-lo título 2, que então é um segundo nível de título, então no caso um subtítulo. Porém, a configuração dele também não está de acordo com os padrões. Então temos que clicar com o botão direito, modificar e escolher fonte, tamanho Arial, tamanho 12, justificado e com espaçamento de 1,5. Colocamos OK e ele foi aplicado para a gente. Seguindo o documento, achamos outro subtítulo, vamos lá e aplicamos título 2. E assim por diante. Sempre que encontrarmos um título com a mesma configuração dos demais, vamos atribuir os estilos aqui que a gente acabou de configurar. Temos agora aqui a conclusão. Conclusão é um título principal, então colocamos título 1 e 3.0. Só 3 pontos. Dessa forma, nós temos o nosso trabalho já quase configurado, todos os títulos. Referência, continuamos também com a mesma configuração. 4 pontos. Dessa forma, lembrando, vocês sempre vêm aqui, ó, e pede para salvar, para não correr o risco de perder o documento. Terminando essa configuração de títulos, voltamos lá na página do menu sumário e vamos apagar, se caso tiverem, apagar um conteúdo que tiver, deixar a página já livre. Vamos no menu referências e o primeiro item aqui a gente consegue identificar o sumário. Clicamos e escolhemos a primeira opção. Nesse caso aqui, ele conseguiu buscar todos os itens que estão configurados no texto como opção de sumário. Porém, a gente percebe que tem alguns itens aqui que não condiz com o nosso sumário.
E é muito interessante a gente voltar lá no nosso texto e encontrar onde está esse texto digitado e tirá-los do sumário. Como vamos fazer isso? A gente sabe que está lá no menu referências. Selecionamos o texto, viemos aqui no menu referências, temos a opção adicionar texto. Viemos e colocamos aqui, ó, não mostrar no sumário. A partir do momento que a gente clica aqui e escolhe a opção não mostrar no sumário, ele não vai mais aparecer nas nossas configurações de sumário. Porém, temos que atualizar essa configuração. E como que a gente pode fazer isso? Sempre que vocês tiverem qualquer alteração necessária no sumário, que talvez você tenha inserido um segundo título ou mais um subtítulo e você deseja que ele volte e reapareça aqui, nós temos sempre que clicar com o botão direito e escolher a opção atualizar campo. Sempre que a gente escolhe a opção de atualização de campo, vem essa janelinha com duas opções: atualizar apenas número de página e atualizar índice inteiro. É melhor que a gente opte sempre pela segunda opção, atualizar índice inteiro, que qualquer alteração que tenha sido feita no nosso documento, ela vai aparecer aqui com as corretas páginas, com as correções devidas. Então a gente clica e escolhe a opção OK. Então a gente conseguiu retirar toda aquela parte do sumário que não condiz com a nossa configuração. OK? Então como que a gente pode vir aqui? A gente percebe que esse sumário não está formatado da forma correta. Então nós temos que selecioná-lo e aplicar as mesmas configurações do nosso texto. Então Arial, tamanho 12, espaçamento, vamos colocá-lo como 1,5, que é o padrão de texto da BNT. Então devemos ir aqui escolher a opção 1,5. Tendo feito isso, nós conseguimos formatar o nosso sumário. Nessa etapa, como a gente já conseguiu configurar o sumário e todos os títulos e subtítulos, é o momento da gente conseguir formatar o nosso texto. Como que vamos proceder nessa etapa? Então, selecionamos o nosso texto, apenas o texto, e começamos a mudar as opções. Então, continuamos com a fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento entre linhas, nós vamos escolher a opção 1,5 e vale lembrar a gente configurar o espaçamento extra que fica entre os parágrafos. A gente tem que confirmar se está tudo zerado. Se tiver algum valor nesse primeiro espaçamento aqui, nós temos que zerá-lo e dar um OK. Então, o nosso texto está configurado à fonte. Só que está faltando a opção de recuo de parágrafo. Então, nós temos dois parágrafos aqui que precisam ser recuados à primeira linha. Então, como que devemos fazer? Todo mundo precisa ter ativado a régua aqui na parte superior do nosso documento. Algumas versões do Word vai estar diferente, mas ou vocês podem vir aqui na lateral, o meu ainda não tem mais, por conta da versão do meu Office. Tem uma opçãozinha de régua, é só ativar, fica aqui na lateral, nas versões anteriores. Ou se não, a gente vem aqui no menu exibir e escolhe a opção régua. Ativando a opção régua, nós conseguimos ativar ela aqui na nossa área de trabalho. Então a gente pode ir lá e ativar e desativar. Como que a gente vai configurar esse parágrafo? A gente seleciona o nosso texto e na setinha que fica voltada para baixo, nós clicamos e arrastamos até o número 3. Agora sim a gente configura o nosso texto, está 100% formatado. Então, relembrando, a gente precisa colocar a opção Arial, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento entre linhas 1,5 e recuo de parágrafo de 3 centímetros. A gente vai clicar e arrastar até o número 3. Eu já deixei aqui o restante do nosso texto
já configurado. Então já está todo configurado, é o mesmo procedimento sempre vocês vão fazer as mesmas configurações. E voltamos para configurar o nosso sumário. A gente precisa atualizá-lo, lembra? Então, assim que vocês terminarem de configurar todo o texto, a gente volta aqui, atualiza o campo, pede para atualizar índice inteiro e atualizar. Ele vai passar novas páginas, novas numerações para a gente, tudinho. Selecionamos e configuramos com a formatação padrão do nosso documento. Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento de 1,5. A gente volta aqui, lembra lá, opções de espaçamento, confirma se está zerado, aqui não está, zera e está tudo ok. Assim o nosso documento já está totalmente formatado. Então, bons estudos, pessoal. Treinem em casa, façam o trabalho de vocês e a gente está aqui à disposição. Então, até a próxima aula e até mais.